Fala galera, mais um vídeo. Pessoal, eu expliquei um pouco para vocês sobre renda fixa, as principais no mercado, né? Que é LCA, LCI, LCD, CDB. No último cardzinho do vídeo tá aí, né? Vou mostrar para vocês agora o que significa esse 107% CDI, 106, 105, IPCA mais 10, IPCA mais não sei o que, entendeu? Então aqui, ó, 107% CDI, CDI é a métrica de juros do Brasil, que o Banco Central faz uma reunião no Copom, né? E você vem aqui em Banco Central, ó, Banco Central, né? E é a métrica de juros, certificado de depósito interbancário, que os bancos que mede, que o banco tem que ficar emprestando dinheiro entre eles no final do dia, né? E essa métrica é em cima do CDI, ou seja, que é 0,10% que a Selic é a taxa de juros do Brasil. Que é a Selic, olha aqui, ó. Essa é a Selic, ó, que é a taxa de juros do Brasil. E o banco, ele pega essa métrica do CDI para ficar emprestando dinheiro entre eles. Aqui que eles fez? Vou colocar esse CDI disponível para os investidores comuns, para eles receberem, e eu ficar com caixa e ficar tendo esse dinheiro no final do dia de spread que o Banco Central precisa desse dinheiro para qualquer solvência, alguma coisa, transações, essas coisas. Uma coisa entre os banqueiros. Ele tem que ser mais a fundo esse aí. E aqui, galera, é a Selic. E o banco, ele tem a métrica do CDI. O CDI é 0,010%. Então, se o banco, se a Selic está a 15, o banco vai ser 0,10 a menos. Então, ele vai ficar 14,10%. 14,10, 14,90%, entendeu? Que é 0,010% a menos do que a Selic. E quando você for fazer uma métrica de 100% do CDI, é porque vale 100% o CDI, que é próximo à Selic. Então ele vai ficar 100%, 14,90%, que ele vai render. Agora, quando é 107% do CDI, é que ele vai ficar 7% acima do CDI. Então, ou seja, para ficar melhor, você vem 14,90 vezes 107%. Vai estar rendendo esse título 15,94% do CDI. Ou seja, por que eles não põem 15,94%? Porque senão já vira pré-fixado. Ou seja, se vocês colocar aqui que vale 15,94%, vai ficar 15,94% até o final. Eles colocam 107% CDI porque a taxa futura do Brasil vai baixar. Então, se a taxa futura do Brasil cair para 13% e você contratou a 107% do CDI, ele vai estar te pagando 13,91%, entendeu? Então aqui eles emprestam nessas porcentagens com a visão da taxa futuras baixando no Brasil, porque eles saem ganhando, entendeu? Então, exemplo, ele não prefixa agora, se baixar, você vai estar recebendo 105% do que a Selic está valendo hoje. Se o Banco Central, cada reunião de 45 dias que faz o Copom lá do Banco Central, que é o Daniel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, faz o Copom e o pessoal vota para baixar, você vai cair para, por exemplo, de 15% cair para 14,50%, né? Baixa meio ponto, meio por cento na Selic. Você vai estar ganhando 107% em cima da Selic, entendeu? Então, por isso que eles colocam essas porcentagens, porque se baixar a Selic, baixa para eles também. Você viu que tem um monte assim, né? E esse título que eu invisto chama o CRI, que é IPCA, aqui ó, MRV, ó, MRV. Esse título que eu invisto chama MRV Frex, olha aqui ó, IPCA mais 10,5. IPCA, galera, é a taxa de inflação do Brasil. Qual que é a taxa de inflação do Brasil? 5,17, já estava em 5,53. Por que a Selic está alta? Para baixar a taxa de inflação do Brasil. Então, você colocando aí IPCA mais 10, então é 5,17 mais 10,05. Então, você vai estar recebendo 15,22% ao ano bruto. Então, se os alimentos aumentar, o IPCA sobe. Como é que o IPCA é medido? Pela taxa de energia, pelos alimentos. Então, por exemplo, se a taxa de energia subir, o IPCA sobe.
Então, até aí vocês têm que controlar. Se os alimentos subir, igual o café subiu, o arroz subiu, o IPCA subiu. Aí, como o Trump taxou, diminuiu um pouco o café, o Lula deu sorte, porque o Trump taxou e foi bom para nós, que não exportou mais café, exportou pouca carne e baixou um pouco dos alimentos, não tanto, mas baixou. Você pode ver que baixou. Não adianta discutir porque a inflação baixou, porque os alimentos baixou um pouco, ainda mais, que eu acho que mais pelo café ainda. Que teve essa queda brusca no IPCA. Então, galera, o IPCA ele é inflação mais a porcentagem. Aqui a porcentagem do CDI já mostrei para vocês, né? Aí LCA, LCI, aquele que eu expliquei no vídeo anterior, ó, 33% de CDI. Ah, mas por que LCA e LCI? Bom entrar nesse aqui, ó. Por que LCA e LCI oferece menos que 107%? Eu não sou burro, eu vou pegar 107% do CDI. Galera, 90% do CDI equivalente com IR a 111,67% do CDI. Então, essa 90% de CDI já é mais vantajoso que o 107% de CDI. Sabe por quê? Porque os 107% de CDI tem a taxa regressiva de impostos de 22,5%. Já LC e LCA, eles oferecem menos porque não tem imposto de renda. Então, é só você pegar aqui, ó. Lembra que lá dava só fazer a conta aqui, ó. A taxa Selic 14,90% vezes 107% do CDI, 15,94% ao ano. Se você pegar 14,90 vezes 90% do CDI, dá 13,41. Só que isso aqui é livre de imposto de renda, é bruto, entendeu? Então você vai ganhar 13,41% por cento ao ano bruto. Então se você pegar 100 mil, você ganha 13.400 ao ano. Já o outro não. O outro, se você pegar 14,90% vezes 107% de CDI, você ganha 15.900 ao ano. Só que se você pegar 15.900 ao ano e tirar, exemplo aqui, 20% de imposto de renda, você ganha 12.720. Já o outro não, você ganha 13.400 bruto na conta. Então você vai ganhar um pouco a mais que 67% de CDI, entendeu? Por isso aqui fala 111% de CDI. Você está ganhando mais ou menos R$800 a mais do que um CDB de 107% de CDI. Porque LCI e LCA, que eu te expliquei no último vídeo, são incentivos de imobiliário e agronegócio. Então não tem imposto de renda. Então 90% de CDI equivale bem mais do que 107% de CDI de CDB. E o LCI, 90% de CDI, vale mais do que 107% de CDI de CDB, entendeu? Porque CDB tem imposto de renda e LCI e LCA são isentos de imposto de renda. Por isso são preferidinhos aí dos investidores mais avançados, que conhecem LCI e LCA. Esses aqui são mais para investidores que é simples, mas muita gente não conhece. Por isso que tem aquela briga danada. E outra, LCI e LCA tem menos tempo de vencer. Então, tipo, um cara que tem um capital grande, ele coloca por 6 meses, 1 ano lá, pega o dinheiro, gasta, pega o dinheiro de novo, põe mais lá 6 meses, 1 ano, por isso que o pessoal fica sempre tendo dinheiro. Só nós que não, porque nós não sabemos as manhas. Eu sei as manhas, na verdade, né? Por isso que eu estou colocando em CDB bem mais alto, que equivale praticamente um LCI, LCA aí de 16% ao ano pré-fixado. Por isso que eu estou propondo CDB Master, porque o CDB Master, tirando os impostos de renda, equivale a 18%, 16% ao ano de LCI e LCA, entendeu? Zero de imposto de renda. Um CDB de 24%, 20% equivale a um LCA de 16% a 17% ao ano livre de imposto. Então, por isso que eu sou louco em CDB Master, ok? Então, valeu!